Meu pessoal, estou de volta! Mais uma aula de biologia para hoje. A saudade é grande, mas se faz necessário que a gente tenha essa preocupação e esse zelo com cada um daqueles que nós amamos. Né? E não se esqueçam que vocês estão no meu coração. Né? Nós temos muito a falar. O conteúdo que vai ser trabalhado hoje faz parte do sistema digestório. Nós temos aí um carinho muito grande por cada um de vocês. Não se esqueçam disso. Conteúdo da segunda série do ensino médio, apostila já do segundo bimestre. Presta atenção que também serve para os alunos de terceira série que já estão na vibe, né? Já estão aí na intensidade revisional, porque ninguém pode perder tempo, seu concorrente vai estar estudando. Pré-vestibular, estamos junto. E o conteúdo agora, digestão e absorção de nutrientes. E vamos para a aula, para a gente não perder tempo. Bem, temos aí o aparelho digestório. Inicialmente, quando você olha para essa imagem, você vai falar, eu já vi isso no ensino fundamental. Que bom que você lembrou que você já viu isso no ensino fundamental, lá no 8º ano. Quando a gente olha para essa imagem, a gente tem aí uma descrição muito básica do aparelho digestório. Boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. O básico do tubo digestório. Boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Só que aí a gente vai começar a minuciar um pouco. Boca, faringe, cuidado, faringe. Faringe, que vai participar do sistema digestório, do sistema respiratório. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado. Vamos minuciá-lo. Duodeno, jejuno, íleo. Duodeno, jejuno, íleo. Intestino grosso, seco, cólon, reto. Seco, cólon, reto. E fechamos com o ânus. Além deles, nós teremos as glândulas anexas. As glândulas salivares, parótida, sublingual, submaxilar, e teremos também fígado e pâncreas. São as glândulas anexas. O que nós precisamos lembrar dessa estrutura que a gente está vendo? Que nesse aparelho digestório, nós temos uma complexidade de cada um dos órgãos, certo? De cada um deles, eles vão apresentar características. Exemplo, boca. Qual é a função da boca? É apenas a mastigação? Eu tenho digestão química na boca? Estômago. Quais são as características do estômago? Intestino delgado. Qual é a diferença do intestino delgado para o intestino grosso? Quais são suas características? Duodeno, jejuno e íleo. Porque esses três nomes existem diferenças entre essas porções do intestino? Então, vamos conhecer essas minúcias a partir das próximas imagens. Vamos para a próxima, para que a gente possa ter uma ideia do que vai ser trabalhado hoje. Eu preciso que o meu aluno compreenda que o processo digestório, ele vai ter etapas. Eu preciso primeiro fazer a ingestão. Então, eu vou ingerir o alimento. Ao ingerir o alimento, eu oferto esse substrato, para que o processo de digestão possa ocorrer. Então, eu faço a ingestão do alimento e aí inicio o processo de digestão. A digestão será compreendida em dois processos. Digestão mecânica, caracterizada pela mastigação, e a digestão química, que ocorre na boca, estômago e duodeno. Boca, estômago e duodeno, primeira porção do intestino delgado. Essa digestão, então, mecânica e química, vai permitir que eu possa pegar as moléculas grandes e transformar em moléculas menores. Vou fazer uma pequena recordação do processo nutricional que se refere a essas conversões. Exemplo, eu quero transformar carboidratos, açúcares, em moléculas tão pequenas ao ponto que ela possa ser absorvida. Eu quero transformar carboidrato polissacarídeo em disacarídeo, que é um exemplo de oligosacarídeo, e posteriormente em monossacarídeo, para que ele possa ser absorvido. Proteína. Eu quero transformar a proteína que é grande em peptídeo
E peptídeo, para que ele possa ser transformado em aminoácido, proteína menor, peptídeo ainda menor, aminoácidos. Lipídios. Eu quero fragmentar os lipídios, eu quero digerir os lipídios, transformando em álcool, glicerol e ácidos graxos ou gordos. Eu quero transformar ácidos nucleicos, DNA e RNA, em nucleotídeos e depois os nucleotídeos em pentose, base nitrogenada e radical fosfato. E aí sim, permitir a absorção desses nutrientes. Então, isso corresponde à digestão. Terminou a digestão, a gente vai fazer a absorção. Jejum, porção mediana do jejum e porção final dele. Nós temos a absorção de nutrientes nessa porção por quê? Porque Deus é tão perfeito que o jejum apresenta velocidades intestinais e pequenas microvelocidades a nível de membrana. As velocidades intestinais, que aumentam a superfície de contato, aumentando a capacidade de absorção, e as microvelocidades. Essa parte do intestino, ela é... Não travou, não. Ela é extremamente vascularizada. Por quê? Porque eu preciso ter muitos vasos sanguíneos ali para permitir essa absorção de nutrientes, lá no jejum. Então, ela vai ser extremamente vascularizada. O nutriente absorvido, seja pelos vasos sanguíneos ou vasos linfáticos, vão migrar por uma veia chamada veia porta, no caso dos vasos sanguíneos, e levar esses nutrientes para o fígado, para que ocorra um processo de desintoxicação. Do fígado, nós vamos levar essa substância, então, agora lá para o transporte para dentro da célula. Chegou na membrana plasmática, recordando difusão, osmose, difusão facilitada, os íons pequenos, substâncias pequenas, podem passar por difusão simples, mas aminoácidos, monossacarídeos como a glicose, vão realizar difusão facilitada. Água por osmose. Na célula, essas substâncias estão no citoplasma e cada uma passará a exercer suas funções. Algumas serão transformadas em energia, outras serão armazenadas, outras, como os aminoácidos, são reorganizados, os nucleotídeos são reorganizados, aminoácidos para originar proteínas com as mais diversas funções, nucleotídeos se reorganizam na formação de novo DNA, de RNAs, para as mais diversas funções do metabolismo celular. Próxima imagem. Percebe na página que passaremos a dentro do nosso conteúdo. A imagem que a gente vai ver agora, nós estaremos observando o aparelho digestório novamente. Isso. Então, observe aí com atenção. 1, 2, 3, 4 e 5. Você consegue, nesse momento, que eu vou te dar um instante, recordar o nome de cada uma o nome destes órgãos que estão? 1, 2, 3, 4 e 5. Não. Então, vamos lá. Fígado. Ah, você lembrou? Legal. Que bom. Esse é meu aluno. 1, fígado. 2, vesícula biliar. 3, estômago. 4, pâncreas. 5, primeira porção do intestino delgado, do alvéolo. Vamos falar um pouquinho de cada um. Fígado, entre as mais diversas funções, produz a bile, suco digestivo, bile, tá? Bile não tem enzima, bile não tem enzima, bile não tem enzima. Vesícula biliar vai armazenar a bile e liberá-la no momento propício. Tem uma função hormonal estimulando essa liberação de bile. 3, órgão em forma de J, bolsa em forma de J, da letra J, pH ácido, extremamente ácido, tem 2 válvulas, uma na entrada do estômago, uma na saída do estômago, chamado esfíncter, é um músculo circular, esfíncter. O esfíncter superior é esfíncter cárdia, que permite a entrada do alimento no estômago, esfíncter cárdia. O esfíncter do final do estômago, é o esfíncter pilórico, também chamado de piloro, que vai controlar a passagem de alimento do estômago para o intestino. O estômago,
a sua parede estomacal, tem células que produzem uma substância chamada pepsinogênio. É uma enzima. O pepsinogênio será ativado pelo ácido clorídrico, HCl. Por isso que o pH do estômago é tão ácido, em torno de 2. O HCl, ácido clorídrico, converte o pepsinogênio na enzima ativa chamada pepsina. Cai demais, despenca nas provas. Pepsina no estômago. Já no número 3, né, estômago. O número 4, que é o pâncreas, produz, entre outras funções, produzir insulina, glucagon, já visto por vocês. O pâncreas produz o suco pancreático. Lembra, apenas o pâncreas é capaz de produzir enzimas para digestão de carboidratos, lipídios e proteínas. Somente o pâncreas, carboidratos, lipídios e proteínas. Carboidrato, amilase pancreática, lipídio, lipase e proteínas, tripsina. Tudo bem? Detalhe. Existe ali uma comunicação entre o fígado e o pâncreas, ligado ao duodeno. Do pâncreas para o duodeno, nós temos o ducto pancreático. Do fígado para o duodeno, nós temos o ducto hepático, o ducto colédoco. Ducto hepático, o ducto colédoco. Tá? Que é quem vai levar a bile para o duodeno, e o ducto pancreático levando a bile para o duodeno. Levando o ducto pancreático, levando o suco pancreático para o duodeno, e o ducto colédoco hepático levando a bile para o duodeno. Então, o duodeno número 5, esse intestino que mede aproximadamente 25 centímetros, essa porção inicial do intestino delgado, também é capaz de produzir um suco digestivo. Então, nós mencionamos a bile, mencionamos o suco gástrico, mencionamos o suco pancreático, estamos fazendo a menção do suco entérico, também chamado suco intestinal. O suco entérico ou intestinal, produzido pela mucosa do duodeno, vai agir concluindo o processo de digestão daquele que ainda não havia sido digerido. Vamos para a próxima imagem. Na imagem que a gente vai ver agora, a gente vai dar uma... Ah, mas é a mesma imagem. Sim. A proposta é agora dar um pouco mais de ênfase ao intestino. Intestino delgado, representado pelo número 4. Intestino grosso, representado pelo número 5. No intestino delgado, a gente tem aproximadamente 6 metros de intestino delgado. Lembra as porções? Duodeno, jejuno, íleo. Duodeno, digestão. Jejuno, porção inicial, ainda conclui a digestão. A porção intermediária e final do jejum, início do íleo, absorção. Justamente nessa porção eu teria as vilosidades e as microvilosidades intestinais, aumentando a superfície de contato, aumentando a capacidade de absorção. Tudo bem? Já no intestino grosso, nós temos a porção inicial do intestino grosso chamada de ceco. Ceco, ela é uma porção bem pequena. E é justamente no ceco, como você pode observar na imagem, fica logo abaixo do número 5, onde você vê uma expansãozinha fininha, chamada apêndice cecal. Ah, o apêndice que provoca apendicite. Exatamente. O apêndice cecal, o apêndice vermiforme, que é um órgão vestigial. E aí as porções do intestino grosso, depois do ceco, cólon e reto. Só que o cólon tem divisões. O cólon ascendente, como a própria característica da imagem já demonstra, próximo do número 5 ali, região do número 5. Colo transverso ou transversal, na horizontal. Cólon descendente, como a própria imagem demonstra, e uma curva, chamada sigmoide, curva sigmoide, para chegar, então, no reto, que é a porção final do intestino grosso. No intestino grosso, a principal função é a absorção de água. Grava isso, absorção de água e absorção de sais minerais. Porém, nós temos no intestino grosso porções responsáveis por produção de células associadas ao sistema imunológico e também alguns metabolismos e síntese de vitaminas no intestino grosso. Nós temos uma flora bacteriana extremamente rica no intestino grosso. O intestino grosso vai estar liberando substâncias de muco para favorecer e facilitar o fluxo do bolo fecal. E fechamos o intestino grosso já
com o reto e damos início ao ânus, né? Para a última parte do aparelho digestório. Porém, vamos citar duas partes importantes. No estômago, ocorre um processo chamado quimificação. 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 E no intestino delgado, a quilificação. Intestino no estômago, quimificação. Intestino delgado, quilificação. Etapas da digestão química. Vamos para a próxima imagem para entender um pouco melhor. O que a gente vai ver agora é essa descrição da digestão química. Boca, estômago e intestino delgado. Então, essas três porções já demos ênfase a ela. Boca, estômago e intestino delgado. Começa agora a sua missão para ter uma boa compreensão do sistema digestório, que é compreender exatamente quais são os sucos digestivos, locais de produção, locais de atuação, pH para sua atuação, enzimas presentes em cada suco digestivo, em que substrato que elas irão agir e os produtos resultantes dessa digestão. Boca, eu tenho lá a saliva, produzida pelas glândulas salivares. Estômago, eu tenho lá o suco gástrico, produzido pela própria mucosa do estômago, onde eu já citei o pepsinogênio, que vai ser convertido em pepsina, uma protease, portanto, uma enzima que digere proteína, protease, enzima que digere proteína, pepsina, exemplo de protease, enzima que digere proteína. E já no intestino delgado, eu vou ter 3 sucos digestivos. Lá, aí na imagem, estão sendo citados 2. Eu, como teu professor, te alerto para o terceiro. Bile, suco pancreático e suco entérico. Bile produzida no fígado, armazenada na vesícula biliar. Bile não tem enzima. Suco pancreático, produzido no pâncreas, age no duodeno. Suco entérico, produzido pelo próprio intestino. Tudo bem? E aí algumas enzimas. Tripsina, quimiotripsina, eripsina ou peptidases, lipases, disacarases. E a gente vai ver quem as produz e onde elas irão agir. Aí eu tenho um resumo do processo de digestão química. Lembrando, no estômago, quimificação, e no duodeno, no intestino delgado, quilificação. Na boca, insalivação. Para citar a boca, vamos fazer uma menção mais adiante do que a gente vai ver. Vamos para a próxima imagem. Bem, na boca, a gente cita os dentes. Não é muito comum cair, mas vamos citá-los. Dentes incisivos, 4 superiores, 4 inferiores, função de cortar. Dentes caninos, 2 superiores, 2 inferiores, com função de rasgar. Premolares e molares, com a função de triturar. A língua ajuda na digestão mecânica, e aí a gente lembra que na boca começa a primeira digestão química decorrente da presença da saliva. Na saliva nós vamos ter um suco digestivo chamado uma enzima no suco digestivo saliva, chamada amilase salivar ou pitialina. O que a gente tem que lembrar? Que aí eu dou ênfase agora a uma parte do sistema digestório que a gente tem que ter atenção. Da boca, lá da cavidade oral, a gente vai para a faringe. Se atente a 3 partes: faringe, laringe e esôfago. Se atente a essa parte na imagem. Faringe, laringe e esôfago. Faringe. Perceba que ela é um órgão que comunica tanto o sistema respiratório como o sistema digestório, a faringe. Na laringe, na porção inicial da laringe, você vai ver uma cartilagem hialina, uma cartilagemzinha, que vai dar origem à epiglote. Epiglote é uma válvula presente no início da laringe, que vai evitar que o alimento que está vindo da boca, que passa pela faringe, evita que esse alimento vá para a laringe, fazendo com que esse alimento vá para o esôfago. A epiglote fica aberta para a laringe, permitindo o ar passar da faringe para a laringe, o ar. A epiglote vai fechar a laringe, fechar a traqueia, impedindo que o alimento passe para a laringe. O alimento, então, vá para o esôfago. Porque se o alimento passar da faringe para a laringe, vai provocar a tosse, uma forma imediata de reação, certo? Então, vamos para a imagem para entender esse processo de deglutição. Vamos para a próxima? A gente vai perceber na imagem, que a gente vai ver agora, isso, o processo de deglutição.
Então, você está vendo lá a boca, você está vendo o alimento na boca, você está vendo que a epiglote está aberta na primeira imagem, a laringe, então, poderia receber esse alimento. Para evitar que isso ocorra, o alimento vai dar boca para faringe, a epiglote, então, se fecha. A epiglote fechada impede que o alimento vá para a laringe, de lá para a traqueia, e faz com que esse alimento, então, desça para o esôfago. Ela abre novamente, e o movimento peristáltico, peristaltismo, que é o movimento da musculatura lisa do trato digestório, vai levar esse alimento do esôfago em diante até o trato digestório final. Perfeito? Da epiglote fecha a laringe para que o alimento passe para o esôfago. A epiglote está na primeira porção da laringe. Próxima imagem. Saindo dessa deglução, a gente tem aqui um resumo do que ocorre na digestão, que agora nós vamos começar a falar do processo digestório, processo de digestão química. Então, eu tenho carboidrato, proteína e lipídio. Amido é um exemplo de carboidrato. Polissacarídeo energético, característico dos vegetais. Certo? As massas, por exemplo. A amilase digere o amido, transforma em disacarídeo, maltose, 2 moléculas de glicose. Ainda não dá para absorver. A maltase, uma enzima, digere a maltose, transformando em glicose. Esses nomes em vermelhos que estão sobre a seta são exemplos de enzimas ou grupos enzimáticos. Amilase, pode ser amilase salivar, pitialina, obviamente da boca, e amilase pancreática, produzida no pâncreas, atuando no duodeno. pHs diferentes. Maltase lá no duodeno, produzida pelo suco entérico, presente no suco entérico, produzido pelo próprio duodeno, produzindo glicose. Proteínas, proteases. Protease é um conjunto de enzimas que digerem proteínas. Pepsina, tripsina, quimiotripsina são exemplos de proteases. Quando eu quebro uma proteína, quando eu degrado uma proteína, quebro suas ligações peptídicas, eu tenho pequenos conjuntos de aminoácidos, denominados peptídeos. Esses peptídeos, pequenos conjuntos de aminoácidos, serão degradados pelas peptidases. Aminopeptidase, carboxipeptidase, dipeptidase, são exemplos de peptidases. Normalmente não são cobrados esses exemplos. De proteases, peptidases, presentes tanto no suco pancreático, mas principalmente a ênfase sempre cai no suco entérico, degrada os peptídeos em aminoácidos, unidades que poderão, então, ser absorvidas por difusão facilitada, com o auxílio de uma proteína de membrana entrando nas células. Lipídios, gorduras, óleos, serão digeridos pelas lipases. Lipase, então, vai transformar lipídio em glicerol. Porém, atenção, antes da lipase agir, é preciso fazer com que o lipídio seja fracionado, a gordura seja fracionada, para permitir o encaixe da lipase. A lipase ela não consegue encaixar se a gordura for muito grande. Então, a lipase precisa que essa gordura seja menor para que ela possa se encaixar. Quem vai fazer com que essa gordura seja emulsionada, fracionada, é a bile, produzida no fígado. Então, a bile age como um detergente, ela, mesmo não tendo enzimas, ela vai emulsionar essa molécula, permitindo o encaixe da lipase. Lipase pancreática, produzida no pâncreas. Tudo bem? Transformando o glicerol, o álcool, mais ácidos gordos ou ácidos graxos. Isso é uma visão geral. Vamos para a próxima. O que a gente vai observar nessa imagem que a gente vai ver agora? A gente vai ver nessa imagem, vamos lá na imagem? Que a gente vai atentar agora. Isso. Uma tabela de sucos digestivos. Nessa tabela, eu estou te pedindo para ter uma atenção a ela. Tá? Por que eu estou te pedindo para você dar uma certa atenção a essa imagem? Porque lá tem saliva, suco pancreático, suco intestinal ou entérico. Não tem a bile aí. Mas eu já citei. Bile, produzida no fígado, é um suco digestivo que não tem enzima. Observa que lá na tabela tem suco digestivo, enzima, pH ótimo, substrato e produto. Eu preciso que você, caso você não tenha essa memória, essa lembrança de que enzimas agem em cada substrato, aí nós temos então uma tabela. E aí é importantíssimo que você se dedique a ela. E tendo dúvidas, eu estou aqui para auxiliá-lo. Tá? Existe uma observação nessa tabela que fala sobre a quimiotripsina. Para alguns autores, ela está presente no suco pancreático. Mas tem autor que opta por colocar a quimiotripsina no suco entérico.
é bom a gente dar uma observada nisso aí, porque é uma divergência entre autores. Podemos. Professor, mas de novo, na próxima imagem, passando agora para a próxima imagem, novamente uma tabela de sucos digestivos, professor? Sim, novamente uma tabela de sucos digestivos. Por quê? Para que você se atente que eu estou repetindo mais de uma vez, porque é importante, porque cai, despenca na minha prova, despenca em vestibular. Então você não pode errar. O meu aluno vai ter isso aí, ó, destrinchado, ele vai saber, quando ele pegar um alimento e passar pelo trato digestório todinho, quais as enzimas agiram nesse alimento? Qual é a enzima que agiu na boca? Qual é a enzima que agiu no estômago? Qual é a enzima que agiu no duodeno? De onde essa enzima está vindo? Qual o produto da reação dela? Isso não pode vacilar. Eu preciso da sua dedicação nisso aí. Olha para a tabela com carinho, olha para a tabela com atenção, para que você não tenha nenhum tipo de vacilo nessa atividade. Tudo bem? Próximo. Próxima imagem. E agora a gente vai minuciar. O que eu acho que é interessante para você? Carboidrato, lipídio, proteína, ácidos nucleicos. Carboidrato, lipídio, proteína, ácidos nucleicos. Passe com esse alimento, mentalmente, ou fazendo seus esquemas, por esses 3 órgãos. Boca, estômago e duodeno. Repetindo, boca, estômago e duodeno. O que acontece com o carboidrato? Na boca, estômago e duodeno. O que acontece com o carboidrato? Na boca, estômago e duodeno. O que vai acontecer com proteína? Na boca, estômago e duodeno. O que vai acontecer com lipídio? Na boca, estômago e duodeno. Com os ácidos nucleicos? Boca, estômago e duodeno. Explica minuciosamente o que acontece ao passar por cada um desses locais, que vai te ajudar muito, muito a memorizar e entender bem a digestão. Bem, ali eu tenho um polímero de glicose. Então, a glicose é o monômero, a unidade, se une a várias glicoses e forma um polímero, né? Tudo bem? Ali a gente pode citar o amido e o glicogênio. Amilases vão agir neles. Seja amilase salivar, seja amilase pancreática. Amilase salivar e amilase pancreática. Amilase salivar, obviamente, na boca, pH neutro. Amilase pancreática, produzida pelo pâncreas, atuando no duodeno, pH alcalino. As tabelas que nós vimos anteriormente. Quebrei o amido, ou glicogênio, converti em maltose, disacarídeo, com 2 moléculas de glicose. Só que nesse alimento, digamos que eu tenha comido um mingau de amidodemilho, leite, tá? Leite e açúcar, no teu caso, porque eu, né, sou pré-diabético, não posso açúcar. Também tenho que evitar o amido. O que vai acontecer nesse mingau? Eu tenho amido para ser digerido, eu tenho a lactose do leite para ser digerida, e eu tenho a sacarose, ou sucrose, para ser digerida. Como eu já digeri o amido e transformei em maltose, eu tenho agora maltose, sacarose e lactose para digerir. Na boca isso não vai ocorrer, no estômago também não, e no duodeno sim. Através das enzimas produzidas pelo próprio duodeno, as disacarases. As disacarases são maltase, sacarase e lactase. Convertendo, então, glicose, 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 frutose, glicose, galactose, a maltose, a sacarose e a lactose. Agora são monossacarídeos, permite a absorção desses nutrientes. Eu concluí a digestão de carboidratos. Isso ocorreu aonde? Na boca eu digeri amido, no estômago não ocorre nenhuma digestão de carboidratos, porque eu não tenho enzimas, e no duodeno, aí sim eu vou ter digestão no duodeno dos disacarídeos que não foram digeridos nem na boca, nem no estômago, e agora sim no duodeno, a partir do suco entérico. Próxima imagem, vamos falar agora da digestão de proteínas. Na digestão de proteínas, eu já vi com vocês agora há pouco, né? Proteínas, peptídeos, aminoácidos. Na boca, não tem digestão de proteína. Por quê? Porque não tem enzima. A saliva não tem enzima para digerir a proteína. No estômago, aí sim. No estômago eu vou ter digestão de proteína. No estômago eu vou digerir proteína. No estômago eu vou digerir proteína pela ação da pepsina, pH ácido. A proteína digerida virou peptídeo, mas toda a proteína foi digerida no estômago? Muito, quase a sua totalidade. Mas a que não for digerida no estômago será digerida no duodeno. Então, eu tenho agora proteína, peptídeos e aminoácidos. Passo do estômago, esfíncter pilórico, chego no duodeno.
No suco pancreático, eu vou ter a tripsina, eu tenho, então, a quimiotripsina também agindo no duodeno, e tem algumas peptidases do suco pancreático. Transforma as proteínas que não haviam sido digeridas no estômago, todas em peptídeos agora. Então, eu tenho uma grande concentração de peptídeos, já alguns aminoácidos, o suco pancreático e o suco entérico, a partir da tripsina, quimiotripsina e peptidases, vão degradar o final, transforma esses peptídeos em aminoácidos. Isso tudo no duodeno. Terminei de digerir os aminoácidos, os peptídeos convertendo eles em aminoácidos, absorvo esses aminoácidos. Ao absorver esses aminoácidos, eles migram lá pelas vilosidades intestinais, como nós vamos ver mais adiante, para a corrente sanguínea. Passam por uma veia chamada veia porta, sistema porta-hepático, chegam no fígado, sofrem a desintoxicação e serão, então, distribuídos para as células. Proteína, peptídeos, aminoácidos. Quem é que atuou aqui? Quem atuou aqui para transformar nessas digestões? Está lá nas tabelinhas, me ajudem, estudem, se ajudem. Próxima imagem, vamos para a digestão de lipídios. Show! O que a gente observa nessa imagem? Nós estamos vendo a digestão de gorduras, ou melhor dizendo, nós estamos vendo a emulsificação de gorduras, porque a bile não tem enzima, a bile vai agir nessa gordura, fracionando para que a lipase possa se encaixar nela. Gotículas de gordura, a lipase se encaixa, e a lipase produzida pelo pâncreas, lipase pancreática agindo no duodeno, lipase pancreática produzida no pâncreas, agindo no duodeno, transformou gotículas de gordura em ácidos graxos e glicerol. Ei, menino, atenção. Transformou gotículas de gordura em ácidos graxos e glicerol. Detalhe. Ácidos graxos e glicerol não vão para a corrente sanguínea inicialmente. Né? Deus é tão perfeito que eles vão primeiro para os vasos linfáticos, para então passar pelo fígado, sofrer a desintoxicação, seu metabolismo, e aí sim ser direcionados para a corrente sanguínea. Tudo bem? Então, digestão de carboidratos foi, proteína foi, lipídios agora, concluímos. A bile fraciona, gotículas serão digeridas pela lipase pancreática, então não tive digestão de lipídio na boca, não tive digestão de lipídio no estômago, por mais que a gente tenha citações em materiais da lipase gástrica, terei digestão de lipídio no duodeno, pela lipase pancreática e, consequentemente, a absorção desses nutrientes no jejum. Vamos para a próxima imagem. Aí a gente percebe um resumo do que a gente mencionou. Preste atenção. Amido, já falamos, legal. Proteína, polipeptídeo, que é um peptídeo maior, oligopeptídeo, um peptídeo menor. Então aí eu transformo peptidases, os aminoácidos. Fechou, digerimos proteína. Lipídios, triglicerídeos. Professor, o que são? Triglicerídeos, triglicérides. Né? Um glicerol com 3 ácidos graxos. Tá? O principal exemplo de gordura. Serão, então, convertidos em ácidos graxos e glicerol pela lipase. Tudo bem? Lembra que a bile vai apenas emulsificar, fracionar. Ácidos nucleicos. Então, essa imagem, um resumo do que a gente tinha visto, e vamos mencionar os ácidos nucleicos. Professor, mas eu como DNA? Come. Você comeu um tomate, você comeu o DNA do tomate, você comeu o RNA que estava nesse tomate, e assim sucessivamente para os outros alimentos. Quais são as enzimas, então, que vão digerir? Nós temos as nucleases. Na tabela lá tem elas, DNAs e RNAs. Transformam o DNA e o RNA em nucleotídeos. Lembra, nucleotídeos? Fosfato, pentose, base nitrogenada. Nucleotídeos. Fosfato, pentose, base nitrogenada. Esses nucleotídeos, pelas enzimas nucleotidases, serão transformados em fosfato, pentose, base nitrogenada. Dentro das nucleotidases, nós temos uma outra enzima chamada nucleosidase, conclui essa digestão dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, nucleases. DNase, RNase, nucleotídeos. Nucleotidases e nucleosidases conclui esse processo de digestão dos nucleotídeos produzindo fosfato, pentose e base nitrogenada. Migram para a corrente sanguínea, de lá serão distribuídos às células. Tudo bem? Próxima imagem. A gente observa agora uma atividade para que você se avalie. A e B, as moléculas em maior tamanho, ainda sem ter sofrido digestão, B, as moléculas já digeridas. Passando pela boca, estômago, duodeno,
que é uma primeira porção do intestino delgado, o restante do intestino delgado e o intestino grosso. Eu quero que você me diga quais seriam esses 3 alimentos. 1, 2 e 3. A, molécula não digerida. B, molécula totalmente digerida. Pensemos juntos. A, ou melhor dizendo, número 1, não sofreu nenhuma degradação, não foi digerido. Nem na boca, nem no estômago, duodeno, intestino delgado, intestino grosso. Bem, então o que aconteceu? Quem seria a substância? Uma fibra. Exemplo, a celulose. A gente não digere a celulose, então qual é a importância dela? A formação do bolo fecal. Ao passar pela mucosa intestinal, ela ajuda a renovar essa mucosa, retirando células mortas. Isso é muito importante. Ela dá motilidade ao gerar o bolo fecal para que você possa vir a evacuar. Tudo bem? Então, 1, celulose, as fibras. 2, teve o início da sua digestão na boca, interrompeu o processo digestório no estômago, a gente conclui que não tinha uma enzima para ela. 3, concluiu sua digestão no duodeno. Então, aí eu tenho um carboidrato, por exemplo, um amido. Amido, por exemplo, tem início da sua digestão na boca, interrompe sua digestão no estômago e conclui sua digestão no duodeno. Na boca, pela amilase salivar, e no duodeno, pela amilase pancreática e, posteriormente, pela maltase. 3, não sofreu absolutamente nada na boca. Observa o gráfico. Basta ter uma grande digestão desse nutriente no estômago e conclui sua digestão no duodeno. Estômago, proteína. Por quê? Porque no estômago, o único nutriente a ser digerido no estômago é a proteína. Seja pela pepsina, nós temos uma outra enzima chamada renina, que digere uma proteína específica. Então, digestão no estômago da proteína, maior concentração, maior degradação da substância 3 foi no estômago, portanto, proteína. É um exemplo que a gente poderia citar. Você tem ali um pão com alface e carne, ou seja, o arroz, carne e tomate, né? Então, o arroz é o número 2, o pão é o número 2, são os carboidratos, o alface ou tomate, número 1, onde eu tenho a celulose, e o número 3, as carnes. Tudo bem? Vamos para a próxima imagem. O que a gente vai observar agora? Aí está a mucosa intestinal aumentada. Ingestão, digestão extracelular e absorção. Nós vamos falar agora da absorção. O que vocês estão vendo aí é uma vilosidade intestinal, é um vilo do intestino, uma ondulação do intestino, lá no jejum, porque a gente concluiu a digestão. Só que essa imagem, ela te ajuda a revisionar. Olha o que eu estou te perguntando, olha o que eu estou te pedindo, olha para mim, presta atenção no cantinho aí da tua tela, olha na minha cara. Eu vou até tirar o óculos, olhe na minha cara. Eu estou te dizendo o seguinte, em cada uma das setas que vai de um nutriente para o outro, me diga qual foi a ou as enzimas que agiram. E aonde essas enzimas foram produzidas? Em que locais elas agiram? Em que pH elas agiram? Já é uma forma de você revisionar o conteúdo. Pega essa imagem, foca nela, memoriza o que eu estou te perguntando. Então, vamos lá? Bem, na imagem vermelha você tem lá polissacarídeo, disacarídeo e depois os monossacarídeos mais abaixo. Polissacarídeo, quais as enzimas vão agir? Amilase salivar e amilase pancreática. Disacarídeo, na maltose, a maltase, na sacarose, a sacarase, na lactose, a lactase. E os produtos estão lá, são os monossacarídeos. Perceba que eles saem, passam pela velocidade do intestino e vão para a corrente sanguínea. Em azul, proteína, peptídeos e aminoácidos. A mesma imagem que a gente já mencionou algumas vezes. Proteínas. Pepsina no estômago, pH ácido. Tripsina e quimiotripsina no duodeno. Tripsina no suco pancreático. Quimiotripsina precisa dar essa observada, suco pancreático entérico. E, para fechar, as peptidases. Peptidases, algumas de menor importância no suco pancreático, de maior importância no suco entérico. Aminoácidos migram para a corrente sanguínea. Bem, lipídios, de laranja, amarelinho escuro lá, lipídios. A bile não é enzima, mas ela participa da digestão de lipídios, da emulsificação deles. A lipase pancreática produzida no pâncreas faz a digestão, produzindo ácidos gordos ou ácidos graxos,
e glicerol. Detalhe, observe na imagem que eles não irão para a corrente sanguínea, e sim para os vasos linfáticos. Vão para os vasos linfáticos. Dos vasos linfáticos, passa no fígado para então serem lançados à corrente sanguínea. Tudo bem? Qual é a finalidade dessa vilosidade? Se você observar nas células que estão aí rosadas, a superfície da célula também apresenta pequenos vírus. Vamos para a próxima. Aumentamos a absorção de nutrientes. O que nós estamos vendo agora? Eu quero um compromisso com você comigo. Nós vamos citar a principal função dos hormônios dessa imagem. E você e a gente juntos, posteriormente, observamos as funções secundárias. Vou citar as funções principais, que são as que mais são cobradas. Você vai me ajudar dando uma olhadinha nas funções secundárias deles, tá? Está aqui para disposição sempre, tá? De tirar as dúvidas de vocês. Bem, então, esses nomes, gastrina, secretina e colecistocinina, são hormônios da digestão. Hormônios da digestão. Hormônio é mensageiro, nós já vimos isso. Ele leva a mensagem, ele avisa alguma coisa. O hormônio que está saindo do estômago, chamado gastrina, ele foi estimulado pela chegada do alimento ao estômago. Muito mais estimulado quando eu tenho um alto teor de proteína nesse alimento. Chegou proteína no estômago, aumenta a produção da gastrina. O que é a gastrina? O hormônio que para o estômago do suco gástrico. As células produzem gastrina, que estimulou outras células a produzirem o suco gástrico. Isso só ocorre porque chegou alimento no estômago e alimento proteico. Esse pH ácido do estômago, graças ao ácido clorídrico, produziu quimo, nós já mencionamos, quimificação. O quimo, então, ao sair do estômago e chegar no intestino, chega com pH ácido. O intestino duodeno, ao perceber esse pH ácido, libera a secretina. Então, a secretina, repetindo, a secretina sai do duodeno e chega lá no pâncreas e diz para o pâncreas: ei, pâncreas, libera suco pancreático, que além de enzimas, tem íons bicarbonato. Para quê, professor? Para corrigir o pH que está vindo. Porque o quimo do estômago tem pH ácido. Eu preciso corrigir esse pH, meu amigo. Eu preciso que esse pH seja corrigido. Então, o quimo com pH ácido recebe agora o suco pancreático, rico em íons bicarbonatos, para alcalinizar, indo de pH ácido para pH alcalino. Quem estimulou isso, vamos lembrar de novo, secretina. Principal função dela, estimular o pâncreas a secretar o suco pancreático rico em íons bicarbonato. Isso só foi possível porque o quimo tem pH ácido. Ela manda essa mensagem para corrigir esse pH. Tudo bem? Essa é a função principal. Cabe a nós, juntos, e vou ter antecipadamente, já dar uma olhadinha nas funções secundárias desses hormônios. O que fez com que o duodeno, mesmo intestino, liberasse a colecistocinina, também conhecida como colecistoquinina, colecistoquinona. Ela vai agir na vesícula biliar. O que ela vai dizer para a vesícula biliar? O que ela foi liberada? Atenção. A colecistocinina foi liberada pela presença de lipídio no alimento. Se eu tenho um lipídio no alimento que está chegando do estômago, eu vou então estimular a colecistocinina, avisar a vesícula biliar para que seja liberada a bile. Então, a bile vem para emulsionar essa gordura. Função da colecistocinina, estimular a vesícula biliar a secreção de bile. Tudo bem? Mas essa é a principal função, ela tem outras. Detalhe. Existe um quarto hormônio que não está nessa imagem. Está aí a função do professor citar. Chama-se enterogastrona. Enterogastrona. A enterogastrona vai ser liberada quando ela percebe a presença de ácidos graxos. Ou seja, a digestão já está sendo concluída. Se eu já tenho uma conclusão do processo digestório, eu posso avisar ao estômago, enterogastrona, avisa ao estômago para parar de produzir o suco gástrico. Controlar a sua motilidade, parar de produzir o suco gástrico. Consequentemente, a enterogastrona faz um feedback negativo, porque ela inibe a produção do suco gástrico. Esses são os hormônios da digestão. Digestão realizada, absorção feita, nutrientes migrando para a corrente sanguínea e vasos linfáticos.
passam no fígado, desintoxicação, corrente sanguínea distribui para todas as células e somos felizes. Tudo bem? Encerramos por aqui a nossa aula. A gente tem um recadinho rápido para você, tá? Não se esqueçam, nós encerramos aqui essa aula, mas não se esqueçam que o nosso coração permanece junto. Nossos pensamentos estão no mesmo foco. Eu espero que você nunca se esqueça, olhe bem para mim. Eu espero que você nunca se esqueça que nós estamos no mesmo barco e remando no mesmo sentido. Sempre, sempre. Nosso foco é o mesmo e eu estou à disposição. Por sinal, sendo muito pouco cobrado. Agradeço a alguns alunos que estão me ajudando a ocupar o tempo, vindo, tirando dúvidas, exercendo, realizando atividades. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau.